Você já ouviu dizer que Adão viveu 930 anos? Mas também que ele morreria no dia em que comesse do fruto proibido? Ué, mas morreu ou não morreu nesse dia? Isso parece uma contradição, né? Mas e se eu te dissesse que a resposta por trás disso tudo revela um dos maiores mistérios da humanidade? Uma verdade tão profunda que pode mudar a forma como você enxerga Deus, a morte e até o seu propósito na Terra. Hoje, você vai entender de forma simples tudo o que aconteceu depois que Adão e Eva comeram do fruto proibido. Como eles morreram, o que isso causou no mundo e como essas histórias apontam diretamente para Jesus. Então prepara o coração, porque essa jornada começa com uma escolha errada e termina com a maior promessa da história do universo. Tudo começou em um lugar onde não existia tristeza, um lugar chamado Jardim do Éden, um verdadeiro paraíso na Terra. Ali tudo era perfeito. O chão era macio, o ar era doce, os pássaros cantavam sem medo e as árvores pareciam ter sido desenhadas por Deus com as próprias mãos. Frutas suculentas pendiam dos galhos como joias brilhantes. Os animais não brigavam. Não existia espinhos, nem dor, nem choro e nem fim. E no meio de tudo isso estavam os dois primeiros humanos, Adão e Eva. Eles não nasceram, eles foram esculpidos pelo próprio Deus. Adão, feito do pó da terra, e Eva, tirada de uma costela, direto do coração. Eles não eram apenas humanos, eram amigos íntimos do Criador. Conversavam com ele ao entardecer, caminhavam juntos pelo jardim e viviam em comunhão completa, como se o céu e a terra fossem um só lugar. Mas no centro daquele paraíso havia uma única árvore proibida. Uma árvore que Deus havia alertado. Dela não comam. No dia em que comerem, morrerão. E então entrou em cena a serpente, com olhos astutos e palavras afiadas. Ela se aproximou de Eva e lançou uma pergunta que mudaria o destino da humanidade. Foi isso mesmo que Deus disse? Em vez de fugir, ela ouviu, olhou o fruto, viu que era bonito e pensou que talvez Deus estivesse escondendo algo. Ela esticou a mão, pegou o fruto e mordeu. Adão ao lado dela também comeu. E nesse instante, o paraíso se partiu ao meio. Eles não caíram mortos no chão. Não houve trovões, nem raios. Mas algo muito profundo aconteceu no momento em que morderam o fruto. Eles perderam algo mais valioso que o próprio fôlego. A conexão direta com Deus. A inocência. A vida eterna. Foi como se o céu fechasse as portas e a luz que os envolvia desaparecesse. Deus, com dor no coração, precisou expulsá-los do Éden. Não por vingança, mas porque o pecado havia entrado no mundo. E o lugar santo não podia mais abrigar desobediência. Adão e Eva agora sentiam vergonha, medo e, pela primeira vez, o silêncio. Aquele silêncio do céu que antes os chamavam pelo nome, agora soava distante. E foi aí, naquele exato momento, que algo então desconhecido se espalhou como uma sombra. A morte. A morte entrou no mundo. Não apenas física, mas a morte da alma, da comunhão, da paz. Um fruto, uma escolha. E tudo que era perfeito quebrou. Eles morreram no mesmo dia? Mas espera aí, se Deus disse que Adão e Eva morreriam no mesmo dia em que comessem do fruto proibido, por que a Bíblia diz que Adão viveu 930 anos? Ué, isso não é uma contradição? A resposta, na verdade, é mais profunda e até assustadora. Eles realmente morreram naquele dia, mas não do jeito que você está pensando. Eles não caíram no chão com o coração parado. Não foi uma morte visível, foi uma morte invisível, mas ainda mais dolorosa. A morte espiritual. Foi como se o corpo continuasse funcionando, mas a alma estivesse desligada da tomada. O laço invisível que ligava o ser humano a Deus, aquela conexão perfeita de amor, confiança e comunhão, se rompeu. E quando esse laço que sustentava tudo se partiu, o mundo desabou junto. A natureza ficou desequilibrada. O solo que antes dava frutos fácil, agora criava espinhos. O coração que era puro, agora conhecia a culpa. E os olhos que antes só viam bondade, agora viam a vergonha. Adão e Eva não morreram por fora naquele momento. Alguma coisa quebrou para sempre. A vida continuou, sim, mas sem o brilho que ela tinha antes. Agora havia medo, havia esforço para sobreviver, havia distância de Deus. E com o tempo, aquela semente de morte que entrou no corpo deles foi crescendo devagar. Ano após ano, década após década, até que 930 anos depois, Adão caiu no chão e virou pó. Exatamente como Deus tinha avisado, porque tu és pó e ao pó tornarás.
Gênesis 3:19. Ou seja, Deus não mentiu. Ele nunca mente. Adão morreu em 2 tempos. No espírito no mesmo dia em que desobedeceu e no corpo muitos séculos depois. Mas tudo começou em um único pecado. E a morte, desde então, nunca mais saiu do nosso lado. O primeiro crime da humanidade. Mas se você achou que tudo já tinha desmoronado com o fruto proibido, a coisa ainda ia piorar. Depois de serem expulsos do Éden, Adão e Eva começaram uma nova vida fora do paraíso. Era um mundo mais difícil, com dor, suor e lágrimas. E ali, nesse novo mundo, nasceram 2 filhos, Caim e Abel. Caim era o mais velho, trabalhava com a terra, plantando e colhendo. Abel era o caçula, cuidava das ovelhas, era um pastor. Um dia, os 2 resolveram oferecer presentes a Deus. Era como um gesto de gratidão, uma forma de dizer: Senhor, eu reconheço quem Tu és. Abel pegou o melhor que tinha. Escolheu a mais saudável, mais bonita e mais valiosa de suas ovelhas. Um sacrifício de verdade, um coração sincero. Caim também levou uma oferta, mas fez de qualquer jeito. Não foi com fé, foi com aparência, só para cumprir o ritual. E aí veio o momento decisivo. Deus olhou com agrado para a oferta de Abel, mas não aceitou a de Caim. Caim ficou com o coração fervendo de raiva. Ao invés de se arrepender, ele alimentou o ciúme. E ao invés de melhorar, ele quis destruir. E então, fez o impensável. Chamou Abel para um passeio no campo e quando estavam sozinhos, matou seu próprio irmão. Foi o primeiro assassinato da história. O primeiro sangue a manchar o chão. A primeira vida ceifada. Não por acidente, mas por escolha. E tudo começou lá atrás, com uma mordida num fruto proibido. Agora o pecado já tinha virado crime. Abel, o justo, morreu. E Caim, o assassino, ficou marcado. Mas olha que impressionante. Deus, ao ver o que Caim fez, não o destruiu. Ele poderia ter apagado Caim da face da terra, mas não fez isso. Em vez disso, Deus colocou uma marca em Caim, uma espécie de proteção sagrada, para que ninguém o matasse. Isso mostra uma coisa poderosa. Mesmo depois do pior pecado, mesmo com sangue inocente no chão, a misericórdia de Deus ainda estava viva. Caim não foi afastado, sim, mas não foi abandonado. E o eco da morte de Abel continuará soando por gerações, lembrando a todos nós que o pecado tem consequências profundas, mas que a graça de Deus é mais forte que a culpa. Como Adão realmente morreu? Adão não caiu morto no chão no dia em que comeu o fruto proibido, mas naquele exato momento, um relógio invisível começou a contar. Era como se a eternidade tivesse sido arrancada de dentro dele. E agora, o tempo passou a ter um fim. Adão continuou vivendo. E muito tempo, por sinal. Foram 930 anos, quase 1 milênio andando sobre a Terra, vendo a vida acontecer. E também vê o mundo se quebrar mais a cada geração. Ele viu filhos e netos nascerem, mas também viu o planeta que antes era o paraíso se transformar num campo de dor, sofrimento, violência. A cada dia que passava, ele lembrava da escolha que fez, lembrava do jardim perdido, do som da voz de Deus no entardecer, que agora tinha se tornado silêncio. Ele viu Caim matar Abel, viu o sangue do próprio filho misturado ao pó da terra, e aquilo doeu mais que qualquer coisa. Mas mesmo assim, a esperança não foi enterrada junto com Abel, e depois da tragédia nasceu outro filho, Sete. E naquele nascimento, Eva, mesmo com o coração machucado, disse algo poderoso: Deus me deu outro filho no lugar de Abel. Foi como uma faísca no meio da escuridão. O coração deles, que estava cansado e abatido, voltou a pulsar com fé. Porque eles sabiam de uma promessa. Deus havia dito que da descendência da mulher viria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Ou seja, mesmo que a morte tivesse vencido por enquanto, ela não reinaria para sempre. Adão e Eva viveram com essa esperança no peito. Sabiam que iriam morrer. Sabiam que o corpo deles voltaria para o pó. Mas também sabiam que alguém viria. Alguém que restauraria tudo. Alguém que pisaria na cabeça do mal. Alguém que venceria a morte por todos nós. E foi com esse sentimento que Adão viveu. E também foi com ele que Adão morreu. Não como derrotado, mas como alguém que, mesmo tendo errado, acreditou no perdão. A morte de Adão aponta para a cruz. Depois de 930 anos, Adão morreu. O primeiro homem. Aquele que caminhou com Deus. Aquele que viu o paraíso e depois viu o mundo quebrar com os próprios olhos. Mas a morte de Adão não foi só o fim da vida de um homem. Foi o início de uma história maior. Uma história de salvação.
promessa e redenção. Porque quando Adão caiu no chão, o seu corpo voltou ao pó, como se a terra inteira tivesse dado um suspiro. Agora, a jornada da redenção começou. A morte de Adão nos mostra o que todos nós merecemos por causa do pecado. Ele desobedeceu e colheu as consequências. Mas também mostra pra gente algo ainda mais profundo, que Deus tinha um plano, que a história não ia terminar na morte, que um outro Adão viria, um segundo Adão. A Bíblia chama Jesus assim, o segundo Adão. Mas diferente do primeiro, Jesus não caiu na tentação, ele não desobedeceu, ele não duvidou, ele obedeceu até o fim, mesmo sabendo que isso custaria a própria vida. E por causa dessa obediência, a morte virou passagem. O pecado perdeu o poder. A cruz virou chave para abrir as portas do céu outra vez. O mesmo Deus que teve que expulsar Adão e Eva do Éden, foi o Deus que veio até nós com os braços abertos, na cruz. Jesus não veio para condenar, ele veio para restaurar tudo aquilo que Adão perdeu. Aquele jardim que foi fechado com uma espada flamejante, agora estava sendo reaberto com sangue. Não o sangue de um cordeiro qualquer, mas o sangue do Filho de Deus. E sabe o que é mais bonito? A cruz, que parecia o maior símbolo de derrota, se transformou na maior vitória de todos os tempos. Porque em Adão todos morrem, mas em Cristo todos podem viver para sempre. A morte de Adão não foi um erro, nem uma punição sem propósito. Foi uma parte necessária do maior plano já criado, o plano de salvar a humanidade. Deus nunca age por acaso. Ele transforma tragédias em esperança, feridas em curas e morte em vida eterna. Adão foi o início, mas Jesus é o final perfeito. Porque em Adão todos morrem, mas em Cristo todos viverão. E agora, a decisão está nas nossas mãos. A gente vai mesmo continuar presos aos erros do passado? Ou vamos aceitar a vida que foi conquistada pra gente, com sangue, amor e redenção? A escolha é só sua.